Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, Cláudio Souza, trazendo o nosso resumo, hoje da nossa 13ª lição da nossa revista de Escola Bíblica Dominical de Jovem desse primeiro trimestre, CPAD. O título desta nossa 13ª lição é As Bênçãos de uma Vida Santificada. Lembrando que ao longo desse primeiro trimestre, nós falamos sobre santificação, separados para Deus. Foi o tema dessa nossa revista de jovem desse primeiro trimestre. E nessa nossa 13ª lição, vem falar sobre trazer mais uma reflexão a respeito da santificação, da santidade, de sermos separados para a glória de Deus. O nosso texto bíblico desta nossa 13ª lição está na epístola escrita pelo apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo do 1 ao 11, onde Paulo vem falar sobre a justificação pela fé. O nosso texto principal, o texto áureo, está em Romanos, capítulo 5, versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O resumo desta nossa lição: a justificação pela fé na obra de Cristo, aliada à santificação, garante bênção e paz. Então, nessa nossa 13ª lição, nossos objetivos é mostrar as bênçãos da paz com Deus, compreender, nos levar a compreender que a bênção da alegria da salvação como fruto do Espírito durante as tribulações e explicar a bênção da salvação e da santificação final. Santificação, né? Vida cristã não é mecânica, nem muito menos estática. Ela envolve um relacionamento pessoal e dinâmico entre eu e Deus, entre você e Deus. Lembrando, se você ainda não é inscrito no canal Discipulando com a Bíblia, se inscreva em nosso canal, comente em nossos vídeos, compartilhe, se assim você achar relevante. Nosso objetivo aqui, nós estamos trazendo semanalmente uma reflexão, um resumo sobre as nossas lições, tanto a lição de adulto da Escola Bíblica Dominical, como também de jovem. E hoje, nossa 13ª lição. A nossa introdução começa nos falando que, após a santificação inicial, que se dá por meio da justificação e regeneração, ou seja, no momento em que aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, imediatamente nos tornamos justificados, regenerados, transformados em Cristo Jesus, né? Deus olha para nós através de Jesus, seu Filho, e nos vê santificados, ou seja, puros, limpos de pecado, porque Deus nos vê através do seu Filho, Jesus Cristo. A justiça de Deus foi revelada na cruz, quando Jesus levou os nossos pecados sobre si, e a partir daí nos tornamos justificados, perdoados, regenerados em Cristo Jesus. Então, após a santificação inicial que se dá por meio da justificação e regeneração, o crente ele ressurge para uma nova vida em Cristo Jesus. É imprescindível que aprendamos sobre o que é justificação e regeneração. É uma mudança de vida. Nos tornamos nova criatura em Cristo Jesus. Imediatamente
após aceitarmos ao Senhor Jesus Cristo, nos tornamos justificados, regenerados, santificados. Mas, a partir daí, o nosso processo de santificação tem que ser contínuo, progressivo, porque uma vez salvos, se sairmos da presença do Senhor, perdemos nossa salvação. Só nos mantemos salvos em Cristo Jesus se permanecermos nele. É importante a gente pontuar esse ponto em nossa lição. A pessoa justificada, regenerada, passa a ter paz com Deus. A partir daí, o acesso à graça e à esperança, a alegria da salvação, que fortalece o cristão nos momentos de tribulações e sofrimento, e salvação presente que garante a santificação final, obviamente permanecendo em Cristo Jesus. Essa ideia de que Deus só quer o nosso coração está muito equivocada. Quando Deus tem o nosso coração, o nosso interior, o nosso exterior são transformados. Então, o nosso processo de santificação é progressivo. Romanos capítulo 4, versículo 13, Éfeso, na verdade, capítulo 4, versículo 13, o apóstolo Paulo vai falar que chegaremos à medida a estatura de varão perfeito quando estivermos na glória, ou quando chegarmos na glória. Enquanto estivermos neste corpo corruptível, precisamos nos santificar em Cristo Jesus todos os dias. O nosso primeiro tópico da nossa lição, o título é As Bênçãos da Paz com Deus. As bênçãos da paz com Deus. A graça da paz com Deus. Romanos capítulo 5, verso 1. Lembrando, recapitulando, o nosso texto bíblico em classe está na epístola escrita pelo apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo do 1 ao 11, do 1 ao 11. Leia o capítulo 11, o capítulo 5 da epístola aos Romanos. A graça da paz com Deus. Nós temos paz com Deus, né? Aceitamos ao Senhor Jesus Cristo. Nos reconciliamos com o Senhor através do Senhor Jesus Cristo. Que bênção! O ímpio não tem paz porque vive na prática do pecado, e o pecado faz separação entre o homem e Deus. Deus não tolera pecado. Por isso que Deus diz: sede santo como eu sou santo. Deus é santo. Adão e Eva foram expulsos do paraíso porque pecaram, perderam o relacionamento, a intimidade com Deus. Por isso que Adão se sentiu envergonhado e foi se esconder. Porque quando pecou, houve a quebra da aliança. O pecado entrou e trouxe separação entre Deus e o homem. Já a pessoa justificada por Jesus Cristo, cujos pecados não são mais imputados, ou seja, o ímpio não tem paz porque vive na prática do pecado. Já a pessoa justificada, perdoada, regenerada por Jesus Cristo, os pecados não lhe são mais imputados, ou seja, ele desfruta da paz mesmo em tempos difíceis. Esta reconciliação, através de Jesus Cristo, traz paz com Deus, traz paz com o Senhor, porque nos tornamos herdeiros, co-herdeiros com Cristo Jesus das bênçãos do Pai, das bênçãos celestiais. Então, o sacrifício de Jesus derrubou a parede que separava o ser humano de Deus. Quando Jesus morreu,
ali na cruz do Calvário, o templo, o véu do templo se rasgou de cima a baixo, desfazendo a separação que existia entre Deus e o homem, iniciado ali com o pecado de Adão e Eva ali no Jardim do Éden. No Velho Testamento nós observamos que uma vez ao ano o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, para oferecer sacrifício por si, pela sua família e por toda a nação de Israel. O sumo sacerdote, uma vez no ano, um cidadão comum, que não fosse da tribo de Levi, não fosse sumo sacerdote, nem mesmo os sacerdotes entravam no Santo do Santo para oferecer o sacrifício. Somente o sumo sacerdote. E Jesus é o nosso sumo sacerdote. Então Jesus cumpriu toda a lei. Quando ele morreu na cruz do Calvário, o templo do véu se rasgou, ou seja, a separação que existia entre nós e Deus, Jesus tirou. Através de Jesus, nós chegamos até Deus. Olha que coisa extraordinária, né? Hoje nós temos acesso à presença do Senhor pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível chegar a Deus. É importante a gente aprender, né? Então, o sacrifício de Jesus derrubou a parede que separava o ser humano de Deus. Fomos religados ao Senhor, que foi perdido essa aliança, esse relacionamento lá no Éden, lá no Gênesis, quando o primeiro casal pecou contra Deus. Então esta aliança foi quebrada lá no Éden. Jesus, através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, nós fomos religados ao Senhor através do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. A paz com Deus é somente para aqueles que conservam a sua vida em constante comunhão com Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 7. A paz com Deus é somente para aqueles que conservam, que mantêm a sua vida, a sua constante comunhão com o Todo-Poderoso, o Senhor Jeová. O salvo vive no Espírito, e assim como o Espírito é eterno, eterna será a sua quietude com Deus. Eterno será a nossa comunhão com Deus. Por isso é necessário o processo de santificação. Olha o título da nossa lição: As bênçãos de uma vida santificada, uma vida progressiva em santificação. A bênção do acesso constante à graça de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 2. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, pela fé, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Somente Jesus pode redimir o pecador de sua condição e o santificar. É através de Jesus. O pecado conduz à morte, à separação, né? A opressão debaixo da culpa é a solidão espiritual, mas a justificação se aplica à justiça para a vida eterna por meio de Cristo. A vitória de Cristo sobre a morte por meio da sua ressurreição. Os que foram justificados e santificados pela graça também ressuscitarão para a vida eterna. Está lá em Efésios capítulo 2, versículo 6. Ou seja, a graça de Deus é alcançada somente pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível a gente chegar a Deus se não tivermos fé. É impossível acreditar no sacrifício, ou receber a salvação se não acreditarmos no sacrifício de Cristo. Então é pela fé. Sem fé é impossível nós chegarmos a Deus, né?
Por isso é necessário termos fé, como está lá na carta aos Hebreus. A bênção da esperança da glória de Deus. As pessoas justificadas e santificadas são bem-aventuradas. Nelas repousa a grande esperança da manifestação da glória de Deus. Nós somos bem-aventurados, nós fomos escolhidos, nós fomos separados. Não fomos nós que escolhemos a Deus. Foi Deus que nos escolheu, foi Deus que nos separou, foi Deus que nos chamou. Foi o Espírito Santo de Deus que nos convenceu do nosso estado quando estávamos no mundo. É o Espírito de Deus que nos convence. Então é Deus que se move ao nosso favor. É Deus que nos chama, que nos guarda. Que coisa extraordinária, né? Eles se tornam participantes da glória de Deus como herdeiros juntamente com Cristo. Esta é a grande diferença entre ser criatura e ser filho de Deus. A Bíblia Sagrada, a Sagrada Escritura, nos assegura que ainda não sabemos como haveremos de ser, mas que seremos semelhantes ao Cristo glorificado, e adverte-nos a manter esta condição. Possível somente por meio da manutenção da obediência. Só é possível mantermos a nossa salvação intacta por meio da obediência, da santificação, que é progressiva. Separados, nós somos separados do mundo. Jesus, em João capítulo 17, quando Jesus está orando ao Pai ali por seus discípulos e por todos aqueles que vinham a ser seus discípulos, Jesus ora dizendo que nos guarde do mal, porque assim como Jesus não era do mundo, nós também não somos do mundo, mas precisávamos cumprir a missão, o idem, a grande comissão do Senhor, de ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Mas não somos do mundo. Então, para mantermos a nossa santificação, a nossa salvação, é necessário a nossa santificação, separados do mundo para Deus. Nós somos cidadãos do céu. Relacionamento com Deus envolve santificação, separação, renúncias. O pecado faz separação entre o homem e Deus. Por isso, a nossa lição está tratando sobre sermos separados para a glória de Deus. Nosso segundo ponto vai falar sobre a bênção da alegria da salvação. As tribulações conduzem à maturidade. Olha que observação interessante. As tribulações conduzem à maturidade. Romanos capítulo 3, capítulo 5, versículo 3 ao 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a esperança, e a esperança e a experiência a esperança. Na caminhada do crente para o céu, as tribulações são inevitáveis. Jesus não nos prometeu uma vida sem conflitos. No mundo tereis aflições, né? Jesus afirma. Mas afirmou categoricamente que passaríamos por aflições. João lá 16, 33. Na história do povo de Israel, podemos ver que algumas das tribulações serviram para o ensino e a correção, a fim de que os hebreus aprendessem a confiar em Deus. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 15 a 16. Na nossa caminhada com Jesus não é diferente. Não é diferente. Paulo, o apóstolo, assevera que as tribulações nos levam à perseverança, a perseverar.
Nada de pegar atalhos. A caminhada cristã tem empecilhos, tem obstáculos, mas cada obstáculo que passamos, nos fortalece. Cada obstáculo, cada situação que enfrentamos na nossa vida cristã nos fortalece. Nos tornamos maduros, nos tornamos experientes para o que vem mais na frente. Assim é a vida de todo cristão, de todo genuíno cristão. Então, exige perseverança, né? Todo cristão passa por situações desfavoráveis. Assim como o povo de Israel aprendeu as duras penas, a nação de Israel passou por maus momentos, situações difíceis, muito mais por causa da sua rebeldia, da sua ingratidão, da sua idolatria. Mas Deus corrige aqueles que Ele ama. Aqueles que Deus ama, Deus corrige. Porque Deus nos ama. Nosso Pai nos corrige quando erramos. Então é importante a gente refletir a respeito disto, né? Na nossa caminhada com Jesus não é diferente. Paulo assevera que as tribulações nos levam à perseverança. E esta perseverança nos leva a ter experiências. Nos leva a ter experiência na nossa caminhada, caráter aprovado. E esta experiência nos leva à esperança em Cristo Jesus. Quando pedimos a Deus mais experiência e esperança, mesmo que inconscientemente, nós estamos pedindo mais tribulações, o que nos leva à esperança, ou seja, pedimos a Deus orando. Tiago vai dizer que na sua epístola que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Mas quando pedimos a Deus sabedoria, Deus vai colocar sabedoria dentro de nós, ou Deus vai nos dar situações para que venhamos enfrentar, para a partir dali nos tornarmos sábios, sabermos lidar com o problema, para a partir da situação, da resolução do problema, venhamos nos tornar experientes e sábios para poder lidar com aquilo. Por isso precisamos refletir. Pedimos a Deus força para vencer as dificuldades. Deus vai nos dar situações para enfrentarmos, para partir da solução, do enfrentamento dessa situação, nos tornemos fortes. É assim que Deus faz. Pedimos a Deus algo e Deus nos dá situação para enfrentarmos, para a partir daquela situação resolvida, venha tornarmos aquilo que temos pedido a Deus. É assim que o Senhor faz. Deus é perfeito. Então, são as experiências, são os empecilhos, são os desertos, as dificuldades que nos tornam fortes, nos tornam experientes, nos deixam preparados. É assim que Deus faz. Então, o apóstolo Paulo vai dizer que as tribulações nos levam a ter experiência, a perseverar, a ter esperança. É assim a nossa caminhada cristã. Não é de mão beijada, não. Não é de mão beijada. Exige esforço. Quando olhamos na Bíblia, os grandes homens e mulheres de Deus tiveram seus desertos. Tiveram que passar pela bigorna da preparação.
para lá na frente ter preparo, ter estrutura para enfrentar e saber lidar com o momento, com a situação. Quando vier os aplausos, termos estrutura e sabermos que os aplausos não somos para nós, é para Deus. Porque aquilo que é mostrado, que é desenvolvido, que é revelado nos púlpitos, foi plantado e semeado no anonimato, no quarto de oração, no a sós com Deus. Aquilo que é mostrado, que Deus faz, dentro de 40 a 50 minutos de uma pregação, é resultado de horas e horas e horas a sós com Deus, no quarto de oração. Para tudo tem que haver preparo, tem que haver estrutura, tem que haver equilíbrio. E para que haja isto, é necessário o treinamento, a solidão, o a sós com Deus. Santificação, sem ela não tem como chegar ao céu. Olha que coisa extraordinária, como aprendemos com a palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina todos os dias. Por isso não devemos negligenciar o nosso estudo, a nossa meditação, a nossa reflexão na palavra de Deus. Então pedimos sabedoria a Deus, Ele nos dá problemas para resolver, para a partir daí nos tornemos experientes, preparados, sábios naquilo que resolvemos. É assim, não é de mão beijada, e não é assim. Tem que haver a preparação, e a preparação exige esforço, exige renúncia. Está disposto a isto? Ou queremos ficar só no raso? Só no raso. Como está lá em Ezequiel 47. O anjo chama Ezequiel para andar mais 1000 côvados, ou 450, 500 metros aproximadamente. E Ezequiel vai descendo e a água vai dando no tornozelo, nos joelhos, na cintura, nos lombos, até um momento que Ezequiel não pode ir mais sozinho. Ele tem que nadar. É porque é a partir daí que passamos a ser conduzidos pelo Espírito Santo. Mas Ezequiel precisou andar, confiar, perseverar, acreditar. Existe preparação, exige esforço, exige dedicação, santificação. Quer ser usado por Deus? Acha bonito as pessoas serem usadas por Deus? Quer fazer a diferença? Santifique-se mais, e mais, e mais, e mais. Santificação é progressivo. Aleluia, né? Então, importante refletirmos sobre isto. O crente, mesmo enfrentando tribulações, tem a certeza do amor de Deus. Romanos capítulo 5:5. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramando em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 8:35 a 39, o apóstolo Paulo relaciona uma série de intempéries, ou seja, o que ou quem nos separará do amor de Deus? São as tribulações, são as perseguições, são a dor, é a nudez, é a fome, é a tristeza, é a felicidade. O que vai nos separar do amor de Deus? Nada nem ninguém nos separará do amor do Senhor.
dificuldades que não são suficientes para separar uma pessoa salva do amor de Deus. Nada nos separará do amor de Deus. É importante termos esta convicção. O amor de Deus é provado pela morte vicária do Senhor Jesus Cristo. A grande demonstração do amor de Deus pela humanidade é o fato de que Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, inimigos de Deus, separados de Deus. Devemos ter em mente este amor, principalmente nos momentos de tribulações, sabendo que muito maior sofrimento Jesus passou para que fôssemos justificados e participantes da glória presente e da glória e santificação final que haveremos de ter. Como chegaremos à estatura de varão perfeito, como está lá em Efésios capítulo 4, versículo 13, quando o apóstolo Paulo diz que aí sim chegaremos à estatura de varão perfeito, né? Só quando chegarmos ao céu. Mas o nosso processo de santificação é constante. Jesus não apenas nos justificou diante de Deus, mas também nos deu acesso pessoal à presença do Altíssimo. A humanidade foi criada para a glória de Deus, mas por causa do pecado, todos destituídos estão desta glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. E nosso terceiro ponto, a bênção da salvação e da santificação final. Salvação. O que seria de nós se não tivéssemos tomado a decisão de nos entregar ao Senhor Jesus Cristo quando o convite nos foi feito? O que seria de nós, né? Onde nós estaríamos hoje? Quem nós seríamos? Quantos partem para a eternidade todos os dias sem Deus? Quantos livramentos recebemos que nem percebemos, porque o Espírito Santo de Deus, os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. Quantos livramentos Deus tem nos dado todos os dias. Então, o que seríamos de nós se tivéssemos rejeitado o convite do Espírito Santo? Que Deus tenha misericórdia daqueles de nós e daqueles que têm rejeitado este convite. Que Deus venha mover estes corações para que venham se arrepender e voltar-se para Jesus. Continuaríamos na condição de pecadores, condenados ao julgamento da ira de Deus, na condição de inimigos de Deus. É nesta condição, nessa situação, que esses que rejeitam, que negam o convite do Espírito Santo estão. É nessas condições que essas pessoas estão. Paulo, o apóstolo, afirma que fomos reconciliados com Deus quando ainda éramos seus inimigos, devido aos nossos pecados, mas fomos reconciliados gratuitamente com o Senhor. A salvação é mantida pela santificação. Olha novamente a santificação. A salvação é mantida quando mantemos a nossa santificação. Segurança garantida somente às pessoas que, por meio de uma vida devotada e de santidade, mantêm seu ideal de obediência e gratidão a Cristo. Santidade, santificação. Sede santos. O Senhor nos diz, sede santos. Justificados somos, regenerados somos, perdoados somos, santificados somos quando aceitamos ao Senhor Jesus Cristo de imediato. Mas a santificação é todos os dias, senão perdemos a nossa salvação. Sem sal, sem santificação, ninguém chegará aos céus. Pecado não entra no céu. A salvação futura e glorificação que será obtida com a santificação final.
O apóstolo Paulo desejava que todas as pessoas tivessem a mesma paz e certeza que ele tinha da sua salvação. Ele não se arrependeu do que havia feito e de tudo que havia deixado para trás a fim de seguir a Cristo. Esta é a gloriosa esperança. Paulo, além de ter certeza de ter combatido o bom combate, também tinha a certeza de que receberia a coroa da justiça no futuro. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Uma vida eterna com o Senhor. A pessoa que ama o Senhor sente alegria e prazer em fazer a sua vontade. Tem a garantia da vida eterna e a obtenção da santificação final e definitiva. Mas, para chegar lá, é preciso andar no caminho da santificação, no presente, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. É preciso santificação, ser de santos, sermos santos, nos purificarmos, levarmos nossa mente, nossos pensamentos, nosso coração, nossas vontades cativas ao senhorio de Cristo. Porque sem santificação ninguém verá ao Senhor. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe e te dê uma caminhada em santificação progressiva, constante, para a glória de Deus.